Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao seminário Niterói, Patrimônio, Memória e Inovação, que conta ainda com a amostra de cartões postais históricos de Niterói. Daremos início ao segundo dia de evento, que é uma realização da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio, SECT, com fomento da FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Por gentileza, peço que eu coloque seus aparelhos celulares no modo silencioso. Informo ainda que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente. Observo ainda que em cada sessão, uma lista de presença circula para o registro daqueles que querem receber o certificado. Teremos agora a apresentação da exposição Niterói em Postais, Paisagens, Transformações, Ensino e Religião, selecionada por Luiz Ramiro Júnior. A fala será composta por uma explanação sobre a curadoria dessa amostra, que permanecerá disponível aqui no Clube Português até às 17 horas. Luiz Carlos Ramiro é assessor especial da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio. Foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional. É cientista político e professor. Doutor pela IESP-UERJ. Foi docente da UFRJ, Fiocruz, UERJ, Unemat e foi pesquisador visitante do Max Planck Institute, em Frankfurt. É coautor do livro Rio, Segundo Distrito Federal, Diagnóstico da Crise Estadual e Defesa da Federalização. E seu último livro é Da Crise à Restauração, lançado pela editora Almeida em 2024. É membro fundador do Instituto Arrecife e organização responsável pelo Fórum Internacional de Ciências Policiais. No seminário Niterói, Patrimônio, Memória e Inovação, é curador da exposição Niterói em Postais, Paisagens, Transformação, Ensino e Religião. Essa apresentação vai até às 11h05. Em seguida, um breve intervalo e teremos a conferência da professora Neuza Fernandes. Obrigado. Eu até ia pedir, se fosse possível, um outro microfone, talvez eu vá apresentar algumas coisas andando. Mas, de antemão, queria até me desculpar pelo leve atraso, ou algum atraso. Logo em seguida, já vou convidar a professora Neuza Fernandes, assim que eu der um fechamento. Eu vou ser muito breve, na verdade, é uma explicação sobre as razões dessa exposição. E, se tiver depois o microfone, eu posso até mostrar um pouco um panorama, né? Eu mandei para, não sei se você consegue, Janice, porque eu mandei muito em cima, né? Também uns slides. Se não der, eu uso só o que temos aqui. Alô? Eu acabei definindo. A gente define uma exposição conforme os objetos que nós temos, porque os objetos dizem algo, as peças como falam para nós dentro da pesquisa. E como que esse projeto começou, né? Uma conversa na secretaria com o Alan, que está aqui, o Alan Lira, a Maria Clara, sobre os 450 anos de Niterói e como estava vazio, pelo menos de anúncio, né, de acontecimentos. E um amigo em comum, que é o Breno Zarrans, que é antiquarista, colecionador, tem uma coleção vasta de heráldica, numismática, e também de cartões postais de vários lugares do Rio de Janeiro, fotografias. E já havia uma intenção de fazer um catálogo sobre esse material, que é um material privado, mas que, eu diria, que compete com instituições públicas no sentido de tamanho de acervo, né? E, na verdade, isso também nos chama atenção, como ontem, né, a Denise até comentou sobre como é importante instituições darem espaço, darem condições para que essas coleções privadas, esses acervos, sejam também dispostos ao público. Por isso que a gente não pode também tratar, né, muitas vezes, o colecionador como se fosse um inimigo ou um adversário no processo de preservação e de alimentação de acervos. Muito pelo contrário, né? A gente percebe que os grandes acervos das instituições, muitas vezes, vieram de doações, vieram de coleções que foram adquiridas, recebidas, enfim, por algum desses processos. Então, foi uma alegria muito grande encontrar esse acervo. E o que ele diz, o que ele respondia, né? Algumas características. É um acervo composto de postais desde o século XIX, ou seja, na origem, os postais surgem no século XIX.
E a gente escolheu só os postais para ter uma harmonia nessa curadoria, para não misturar com fotos. Poderia ter muitas fotos também, mas a gente preferiu ficar só com os postais para manter né, não embaralhar muito a composição. E o que esse material diz, né, para quem está pesquisando? Algumas características de Niterói, características que, de alguma maneira, permanecem, características que dizem respeito àquilo que nós precisamos, talvez, restaurar, ou manter, ou resgatar. Então, uma delas é a tônica do ensino e da religião. Então, e muitas vezes coligada, né? Uma série de postais retratando o monumento de Nossa Senhora Auxiliadora, os laçalistas, a Boa Viagem, Nossa Senhora da Boa Viagem. Então, são, pelo menos assim, uma tônica de 3 postais muito repetitivos, muito insistentes, né? Então, a gente tem alguns aqui. As 3 vitrines que nós temos, cada uma é um desses eixos. Um dos eixos é o ensino e religião, que foi o primeiro que mais me chamou a atenção a respeito. E várias informações que eu estou falando aqui estão nesse livreto que todo mundo recebe, está dentro do kit que vocês receberam, né? Um outro eixo importante é a parte da paisagem natural, que diz respeito a como Niterói e o Brasil, e particularmente o Rio de Janeiro, é apresentado e é visto. Então, é comum, assim, os postais que nem dizem Niterói, dizem Rio de Janeiro, mas a paisagem é Niterói, ou o contrário. E é curioso porque a própria cidade, na verdade, ela assume isso. Assume até hoje, né? Esse monumento recente que foi feito na praia, ali depois da Praia das Flechas, não sei se ali já é Praia de Caraí, mas que é Eu Amo Rio de Janeiro, Eu Amo Niterói, na verdade é feito com um fundo do Rio de Janeiro, não é um fundo de Niterói. Então o sujeito bate a foto ali e, na verdade, está projetando o Rio de Janeiro. Mas isso é uma tônica também, porque os postais mostram isso desde o século XIX, esse tipo de representação. A própria imagem, né, digamos assim, a logomarca aqui do nosso seminário é um pouco isso, né, a Pedra de Itapuca, mas o fundo lá, né, é o Rio de Janeiro. Então isso aparece muito. E as descrições históricas sobre Niterói são muito exuberantes, essa mesma exuberância, mas com um lado mais bucólico. O Rio de Janeiro também teve essa exuberância, mas Niterói com um traçado mais bucólico. Até no livreto eu uso um trechinho do Guia do Viajante do Rio de Janeiro, que eu já falei ontem, um dos primeiros guias turísticos do Brasil, ou tecnicamente é o segundo, né, que é de 1882. E aí ele descreve o que se vê de Botafogo, né, da enseada de Botafogo. Em frente à enseada fica do outro lado da Baía Niterói, o saco de Jurujuba, distinguindo-se na entrada, à esquerda de quem olha, a igreja e a fortaleza de Boa Viagem. Então, quem olhava de Botafogo via essa amplidão, né, de beleza exuberante, né, saco, se falava muito, né, saco de Jurujuba e saco de São Francisco, não se usa mais esses termos, né, tão comumente, mas era muito comum também a retratação desses lugares. E a igreja da Boa Viagem, né, o monte ali, que é muito importante. Obrigado. E o terceiro eixo, também está nas vitrines, é a transformação urbana. Então, como só ia acontecer com as cidades brasileiras, há uma explosão populacional na metade do século, e isso traz uma dinâmica muito diferente. E o que é curioso é porque os postais vão, eu diria assim, eu até uso essa expressão, vão enfeiando, né, ou identificando. A pressão urbana, ela consome, na verdade, essa beleza natural e perde-se uma certa harmonia, né? Não há mais casas, arranha-céus, até o retrato da cidade sendo apresentada fica um pouco menos encantador. Então, por exemplo, postais da vanguarda, que foi a Avenida Amaral Peixoto. Mas é um prédio outro quando foi inaugurado, mas não tem mais aquela harmonia da praia com os casarões, por exemplo, quando se retratava no início do século Icaraí, a praia de Icaraí, ou o Saco de São Francisco, com algumas casas, porque também o aumento, né, populacional foi muito intenso. Então,
Em 1920, Niterói contava com 82 mil habitantes. 30 anos depois, em 1950, a população atingia 188 mil. Nos anos 60, o número dobrou. E em 1970, triplicou, chegando a 324 mil. Fora também todo o universo do entorno, né? São Gonçalo, Itaboraí, que giram muito em torno, digamos assim, dessa capitalidade fluminense. Então, eu fiz essa identificação e, claro, tem memórias muito interessantes, né, disso tudo, dessa transformação urbana, que, na verdade, se entrecruzam com elementos também naturais, né? Por exemplo, a praia, a identificação da praia. É tão interessante ver, né, o trampolim que existia na Praia de Caraí, que foi retirado em 1964. E, enfim, eu vou passar rapidamente alguns... São alguns postais que estão ali, mas outros eu acho que acho que não está passando. Ah, tá. Breves. Mas é basicamente isso, né? Aqui. Ah, não é esse, não. Esse é de outra pessoa. Não, pode deixar, porque, na verdade, não, eles já estão marcados aqui. Uma outra característica da escolha foi o seguinte: na edição das imagens, a gente preferiu não tirar a característica da transmissão da mensagem. Então, há mensagens ali muito bonitas, há também uma dimensão muito internacional, porque são postais de todas as partes do mundo. Isso mostra também uma potência turística que talvez Niterói, por si própria, né, precisa refortalecer e manter. Eu acho que a gente falou um pouco disso ontem. Uma outra característica muito bonita também, uma relação familiar muito intensa. Claro, isso também depende da coleção. A coleção apresentou muito isso, né, um carinho muito grande nas relações pessoais. Tem ainda sobre a característica de Niterói como um espelho do Rio de Janeiro e um espelho do Brasil. É muito interessante, eu acho que não está aqui, mas está na vitrine. Vocês sabem que a marca do Ex Libris do Visconde do Rio Branco né, o Barão, melhor dizer, o Barão do Rio Branco, o filho, tem a pedra, tem Niterói como como a sua imagem. Então, é muito forte. O nosso maior diplomata, a pessoa que mais abriu o Brasil e melhor abriu para o mundo, digamos assim, entre os diplomatas, ter Niterói, né, ter essa imagem, né, de Niterói olhando para o Rio de Janeiro como a sua máxima em relação à imagem. Então, isso bom, não precisa. Mas é isso. Essas mensagens particulares são muito marcantes, em diversas línguas, também mostrando aí. Eu não consegui ir tão a fundo, né, para avaliar se é algo que diz respeito apenas a contatos turísticos, mas muitos também contatos familiares, diz respeito às trajetórias familiares de Niterói, como muitos imigrantes portugueses, muitas relações com Portugal, também ingleses, e mesmo outros países, alguns países eslavos, um pouco menos, mas bem marcante esse trânsito, né, dos postais. E foi muito agradável descobrir essas mensagens, muitas mensagens escritas em italiano ou francês, e, claro, com português também mais arcaico, sobretudo essas do início do século XX. É basicamente isso, é mais para apresentar um panorama, e esse panorama está no livreto, e eu acho que foi uma contribuição que nós fizemos para Niterói, para pensar essa parte da memória, também como a gente articula isso com a inovação, a projeção, né? Eu acho que foi uma palavra também bastante utilizada ontem e hoje também no que nós escrevemos. Sem delongas, eu gostaria de convidar, tenho a honra de convidar a professora Neuza Fernandes para proferir a sua conferência. Eu vou acompanhá-la e recebê-la. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Ramiro o honroso convite para vir participar desse seminário.
parabenizá-lo pela organização, pelo livreto tão lindo, tão bonito, tão bem ilustrado. A minha participação aqui é agradecer, além de agradecer, eu quero informar que eu vou falar um pouco sobre a história do Museu do Ingá, que guarda, por sua vez, a história daqui da cidade. Que hoje esse museu é uma referência da cidade. O assunto, então, trata a memória de Niterói através do Museu de Ingá. Será necessário fazer um contexto histórico para entrar nesse tema. Assim começo. A cidade do Rio de Janeiro, até a década de 1960, na condição de Distrito Federal republicano, possuía uma vida eleitoral intensa. O eleitorado do Rio elegia 3 senadores e uma bancada de representantes para a Câmara de Deputados e Câmara Municipal. Em 1960, deixou de ser a capital federal, perdendo o lugar, o título, para Brasília. Em consequência, foi criado o Estado da Guanabara e os cariocas conquistaram o direito de eleger pela primeira vez, por voto direto, o seu próprio governante. Durante sua pequena existência, a Guanabara teve 3 governadores. Carlos Lacerda, de dezembro de 60 a outubro de 65. Negrão de Lima, de 65 a março de 71, eleitos diretamente. E Chagas Freitas, de março de 71 a março de 75, eleito pela Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara. Em 1968, como parte do movimento de consolidação da identidade da cidade do Rio de Janeiro, foi organizado pela Secretaria de Estado da Educação e Cultura o primeiro encontro de cultura da cidade, ao qual compareceram o jornalista Fernando Gabeira, que, na ocasião, era diretor do Departamento de Pesquisa do Jornal do Brasil, Luiz Carlos Palmeira, diretor de Serviço de Museus da Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio de Janeiro, da Guanabara, perdão, e o historiador José Luiz Werneck, diretor do Serviço de Pesquisa. E também eu fui convidada, porque, na época, exercia o cargo de diretora do Museu da Cidade. O encontro discutiu os novos rumos das instituições culturais, arquivos e museus, até então sem perfil definido. Quadro de tamanho desinteresse se explicava pela ausência, dentro da nossa sociedade, da consciência de que o museu é uma instituição cultural, educacional, indispensável no mundo moderno. Tal desconhecimento acarretava inúmeras dificuldades, como a de manter seus acervos na dependência sempre das parcas verbas oficiais para a realização de eventos e até para a sua manutenção. Os museus do Estado, divorciados do processo de desenvolvimento, apresentavam-se de acordo com a ideologia, com a cabeça dos seus diretores. Não havia uma política para os museus. Os de maior projeção, nas grandes cidades, era imenso o número de diletantes despreparados. Qualquer socialite poderia ser convidada para o museu, sem nenhum preparo técnico. Nos do interior, era comum se encontrarem fechados, estando a chave guardada com uma vizinha, que pudesse ser chamada para abri-lo na hora que chegasse um visitante. Ainda é assim, né? Em muitos lugares. Esse quadro de precariedade e improvisação comprometia seriamente a imagem dos museus e, consequentemente, suas funções mais básicas, inclusive a própria preservação do patrimônio. A solução mais urgente seria a criação de uma fundação, defendida por nós, na época
que dirigimos o Museu da Cidade e que fizemos ao Jornal do Brasil. Por favor, Eric. Essa entrevista teve muita repercussão, inclusive naquele encontro de cultura, sobre aquele encontro de cultura, e havia uma comissão já preparando uma política cultural para um novo Estado. Daqui a pouco vou entrar lá. E aí, isso aí repercutiu muito. Por que a Fundação? Porque em 10 anos que eu dirigi o Museu da Cidade, eu fiz uns milhares de memorandos, porque havia um vazamento, 2 anos e meio. Então, eu dirigi, e o vazamento está lá, porque a burocracia era e ainda é violenta, né? E se fosse uma fundação, era só telefonar para o bombeiro, né? Tudo isso a gente defendeu. Em 1974, a ditadura militar que ocupava o governo federal, com o claro objetivo de anular o rebelde Estado da Guanabara, decidiu incorporá-lo ao antigo Estado do Rio de Janeiro. Para sua realização, foi constituída uma grande comissão, que eu me referi ainda há pouco, constituída por intelectuais e especialistas de várias áreas, que durante meses trabalharam no Itamaraty, criando projetos para o novo Estado. Eu me lembro de várias pessoas que faziam parte dessa comissão, mas, sobretudo, me lembro da Vera de Vives, que era daqui, colunista do Fluminense, e que fez muitos projetos para essa comissão. Nessa ocasião, desempenhávamos o cargo de diretora do Museu da Cidade, quando a referida comissão solicitou-nos um diagnóstico dos museus do Estado da Guanabara, bem como sugestões de melhor aproveitamento dessas instituições culturais. O diagnóstico que elaboramos registrava a situação nada admirável, nada confortável, em que se encontrava a maioria dos museus do Estado da Guanabara inteiramente divorciados do processo de desenvolvimento. Por fim, o problema da fusão foi consolidado pela Lei número 20, de 3 de junho de 1774, encaminhada ao Congresso Nacional pelo então presidente da República, Ernesto Geisel, e estabelecia a fusão dos 2 estados com o nome do Estado do Rio de Janeiro. Foi consolidada pela Lei Complementar número 20, de 3 de junho de 74, e encaminhada ao Congresso Nacional, efetivada a partir da posse do primeiro governador, em 15 de março de 75, que foi o almirante Floriano Faria Lima. A fusão também incorporou as instituições culturais daqui e de lá. Então, os museus passaram a ser, que a comissão indicou, administrados por uma Fundação Estadual de Museus, que tinha a sigla FEMURGE. Foi criada em 9 de abril de 75, logo depois. Reuniu os museus do Estado da Guanabara e os do antigo Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de estimular o aprimoramento educacional e cultural, competindo-lhe a gestão dos órgãos que, com suas unidades, passaram a integrá-la, com todo o seu acervo e pessoal. Assim, integravam a FEMURGE, a Casa Euclides da Cunha, a Casa Oliveira Viana, a Casa Casimiro de Abreu, o Museu Antônio Parreiras, o Museu Histórico da Cidade, o de Artes e Tradições Populares, Carmen Miranda, Museu dos Teatros do Rio de Janeiro, Museu do Primeiro Reinado, Museu de Ciências e Tecnologia e o Museu da Maisson. Alguns não existiam e a Fundação teria a obrigação de criá-los. Todos ligados à educação. Pela primeira vez, os museus estariam ligados a uma política governamental, à educação. Como eu disse antes, nunca estiveram ligados a nada. Cada um vivia conforme a ideia do seu diretor. Agora estão ligados à Secretaria de Educação. Para tanto, foram criados setores educativos em cada museu. Mas aí já é na gestão da Fundação.
E adotou-se para todas as unidades um caráter mais didático para todas as exposições, visando a educação popular. Esses setores educativos, ao cabo de 2 anos, levou aos museus 30.084 estudantes, em visitas guiadas, tanto daqui quanto do Rio de Janeiro. E também foram incluídos nessas visitações o retiro dos artistas, os asilos infantis, casas de idosos e instituições que abrigavam meninos de rua. Foi um sucesso que, logo depois, o Museu da República fez um convênio com a Fundação Santa Cabrini, não me engano, e os meninos de rua passaram a tratar do jardim que liga o Catete à Praia do Flamengo. Inclusive, depois vendiam até as mudas, fizeram barraquinhas vendendo as mudas que eles mesmos plantavam. Então, essa fundação, graças a Deus, né, trouxe muitas vantagens aos museus, que, como órgãos de administração direta, dependiam de uma estressante burocracia, como eu exemplifiquei e dá pouco. Como fundação criada pelo poder público, ela tinha dupla função. Recebia do governo uma verba expressa, constando do orçamento estadual, e poderia oferir cada museu as suas próprias receitas, como vender ingresso, vender objetos, réplicas das peças, dos acervos, etc. Assim, com essa fartura de dinheiro, porque em relação aos museus de antigamente, era uma fartura, pôde-se transferir o Museu de Artes e Tradições Populares para cá, para o Palácio Nilo Peçanha, que, sem governador, depois da fusão, tinha perdido essa função de palácio governamental. O museu, antes, a sede do governo, Palácio Nilo Peçanha, tinha sido a sede do governo estadual. E o Museu de Artes e Tradições Populares funcionava no Aterro do Flamengo. Se vocês forem lá no Rio de Janeiro, vocês vão ver uma arquitetura bem redondinha, que há anos atrás, quando foi feito o aterro, era o museu, eram os sanitários do Parque do Flamengo. Depois foi Museu de Artes e Tradições Populares. Com a fundação de museus, o Museu de Artes e Tradições Populares veio para cá e foi instalado no protocolo do Palácio Nilo Peçanha. Foi triplicada a sua área e ganhou muitas doações, como essa que o Éric vai mostrar agora. Uma prensa, olha aí, o museu ficava aí, no protocolo, né? E essa prensa maravilhosa veio. Doações foram milhares, tanto para esse museu, que era o menor, como depois para o posterior Museu do Estado. Reunia esse Museu de Artes e Tradições Populares peças de 23 municípios do Estado do Rio de Janeiro, e esse acervo ensejou a organização de uma exposição chamada As Mãos do Povo, que andou 23 municípios e recebeu mais de 10.000 visitantes. Nós fizemos até um livrinho, Méric, As Mãos do Povo, sobre a andança. Pode passar, Éric. Não, acho que aí é o Nilo Peçanha, mas tudo bem, a gente chega lá. O palácio tem o nome dele, então a homenagem veio antecipada. A multiplicação do material coletado na pesquisa dos 23 municípios propiciou a criação de um centro de arte popular, que ficou conhecido como Popularte. E o que era isso? Funcionava como uma grande opção dos artistas populares, dos artesãos, que não possuíam meios de colocar suas peças no grande mercado. Era como uma grande vitrine para os artistas populares e que vendiam e não alcançavam um preço satisfatório, quando vendiam. Além de ser um reforço na renda familiar de cada artesão,
Era também uma valorização do trabalho artesanal como expressão da arte da comunidade. O centro registrou um grande número de artesãos. Foram todos cadastrados pelo Museu de Artes e Tradições Populares. Todos que trabalhavam com instrumentos rudimentares ou utilizando também o material do local. O centro não cobrava nenhuma taxa pela venda das peças em consignação, constituindo-se, assim, uma iniciativa pioneira no Estado na promoção da arte do homem fluminense. A eliminação desse museu, me desculpe, para mim foi, eu considero, uma grande perda, né, porque as peças ficaram depois, foram transferidas para o Palácio e ficaram sem a apresentação. O Museu de Artes e Tradições Populares também apresentava muita atividade cultural, grupos folclóricos, divulgava, dava visibilidade ao interior do Estado e ao homem artesão do interior. Também ficou a Secretaria de Estado de Educação e Cultura autorizada a adotar as medidas necessárias para a criação do Museu Histórico do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de reunir acervo que preservasse a memória das duas unidades federativas, que deram origem ao novo Estado no antigo Palácio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua Presidente Pedreira 78, no Ingá, em Niterói. Naquele momento, só havia uma peça para esse museu, o documento da fusão. Não tinha mais nada. O Palácio do Ingá, denominação da sede do governo estadual, funcionou em tempos distintos em dois locais vizinhos ao bairro do Ingá. O primeiro, numa propriedade do Barão de São Gonçalo, que atualmente abriga, não sei se ainda, o Colégio Estadual Aureliano Leal, e que foi sede do governo até a transferência da capital para Petrópolis, em 1894. O segundo, quando a capital retornou a Niterói, no início do século XX, e foi uma propriedade adquirida por um rico industrial português. Tal edifício era chamado Palácio Sande. O Palácio Sande foi construído por volta de 1860, para servir de residência do médico José Martins Rocha. O palácio, em estilo neoclássico, foi local de importantes reuniões políticas do Partido Liberal, diferente do Partido Liberal de hoje, hein, gente? Chefiado, na época, pelo próprio morador. A casa foi vendida em 1896 ao Visconde de Sande, José Francisco Correia, futuro conde de Agrolongo, que depois de embelezar aqui, ele embelezou lá o Parque da Cidade, que também foi de propriedade dele. A casa, adquirindo, José Francisco Correia é o nome dele, adquirindo móveis e objetos decorativos condizentes com a sua situação de próspero industrial. O Palacete Sande, como ficou conhecido, foi o pátio, o palco de recepções que atraíam a elite da sociedade fluminense. O governo do Estado do Rio de Janeiro, está aí o palácio na tela, foi construído em 1860, por iniciativa, como eu já falei antes, do médico José Martins da Rocha. Desculpem, eu estou com esse olho aqui operado, então estou lendo um pouco como um semi-alfabetizado, vocês não liguem. Martins da Rocha era o nome dele. E Martins da Rocha cedeu a parte térrea do edifício para a instalação do Colégio Felisberto de Carvalho, fundado em 1888. Depois foi hipotecado ao ex-deputado provincial Adolfo Vitório da Costa, que ofereceu à viúva e filhas do proprietário a quitação da dívida, permitindo, assim, a venda do palácio ao industrial José Francisco Correia, Visconde de Saúde e depois Conde de Agrolongo. O novo proprietário reformou o museu,
embelezou a mansão, decorou-a com obras de arte, tornou-se muito conhecido pelas festas e recepções que ele dava ali, realizadas ali. Em 1903, já no século XX, o conde Agrolongo se retirou definitivamente para Portugal e deixou encarregado o leiloeiro Osório da Silveira de vender todos os pertences da sua residência. Em 20 de junho de 1904, um ano depois, o palácio foi adquirido pelo governador Nilo Peçanha. Pode voltar agora para ele, né? Ele aí. Primeiro presidente preto do Brasil. Foi sede do governo do Estado de 1904 a 1975. Nilo Peçanha nasceu em 2 de outubro de 1867, em Campos de Goytacazes, e faleceu no Rio de Janeiro em 31 de março de 1924. Assumiu a presidência da República após o falecimento do presidente Afonso Pena, em 14 de junho de 1909, e governou até 15 de novembro de 1910. Durante seu governo, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios e as primeiras escolas de aprendizes e artífices do Brasil. Foi um governo profícuo. O PIB, no governo dele, atingiu 6,4%, um dos maiores, até então registrados. No Palácio do Governo de Nilo Peçanha, promoveu também obras necessárias e modificações no palácio, acréscimos no palácio, além da instalação elétrica. O palácio ganhou decoração interna e externa, contratada pelo arquiteto René Badra, que foi quem fez o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Depois o governo Becker, eu estou pulando alguma coisa, porque está no tempo. No governo Becker, está ruim de ler. De 1906 a 1910, ele foi, depois, governado pelo Raul Veiga, e, por fim, pelo Matos Fontes, 1903 a 6. Foram construídas, nesse período, a piscina e o terceiro pavimento do palácio, que recebeu o nome de Nilo Peçanha, em homenagem ao governador que o adquiriu. Vale lembrar que há 67 anos, um niteroiense não ocupa o principal cargo executivo ocupava, né? Sendo que a transferência do poder do Palácio do Engar para o Palácio Guanabara do Rio foi há 47 anos. Desde a fusão, Niterói perdeu influência política e não elegeu mais um governador, a cidade. Moreira Franco até levava a fama de ser da cidade, morava aqui, mas ele era do Piauí, não era de Niterói. Os niteroienses foram governadores do Rio de Janeiro, Aureliano de Souza e Oliveira, de 1800 a 1855, Antônio Nicolau Tolentino, de 1856 a 58, Francisco Xavier da Silva Guimarães, de 1857 a 1917, Ari Parreiras, de 1890 a 1945, Hernânio do Amaral Peixoto, 1904 a 1989, que vale por 2, porque ele ocupou o cargo 2 vezes. O que é isso que está batendo aqui? É comigo? Não, né? Não é comigo, não, né? Até que o palácio foi entregue à Fundação de Museus, vazio, para ser a sede. O nome primitivo era Museu Histórico do Estado do Rio de Janeiro. Havia uma obra grande a fazer, porque ele tinha que virar de um palácio museu.
E museu tem que ter circulação. E havia aqui, nesse palácio, 32 banheiros. Riquíssimos, luxuosíssimos, de mármore de Carrara. A maioria tinha uns tobogãs, assim, para aquela banheira. Até hoje, eu não sei o que esses governadores do Estado do Rio faziam com esse tobogã. Mas nós precisávamos conservar, que eram muito lindos. Eu botei os banheiros com tobogã e tudo, para visitante masculino, para visitante feminino, para funcionários masculinos, para funcionário feminino, para os diretores, a diretoria que passou a ocupar o terceiro andar do Palácio masculino, para a diretoria, os diretores masculinos. Poupamos o máximo. Mesmo assim, tivemos que sacrificar muitos, né? Não possuía nenhuma peça o museu, só, como eu falei, aquele decreto da fusão. E alguns sofás do Império, escrivaninha, candelabros de bronze e de cristal, uma papeleira e retratos de todos os governadores do antigo Estado do Rio, com pintores de excelência, de renome e de excelência técnica, desde Augusto Petit, que foi retratista da Princesa Isabel, até o contemporâneo Quirino Campo Fiorito. Com a obra necessária que foi feita para instalar um museu, nós colocamos esses governadores no corredor para fazer uma circulação, os retratos deles. E também fizemos uma campanha de doação, porque como é que a gente ia inaugurar um museu sem acervo? Foram doadas diversas famílias niteroienses, doaram peças para o museu. Então, hoje até lá. Pratos, espelho, pratos brazonados, esculturas, fotografias, candelabros de bronze, de cristal, papeleira, artes menores, cristais, objetos ligados à história fluminense. E o museu da cidade, o Antônio Bulhões de Carvalho, que era um advogado de renome no Rio de Janeiro, e era vice-diretor do Museu da Cidade, ele doou uma coleção de leques enorme, que era da família Pereira Passo, que ele pertencia à família Pereira Passo. Então, uma sala e o corredor já estavam cobertos. O corredor tinha retratos e uma sala com leque, mais nada. As doações é que fizeram a beleza e a circulação e compuseram o acervo desse museu. Em um momento muito feliz, eu me lembrei que tinha, há tempos atrás, quando eu dirigi o Museu da Cidade, o do professor Celso Kelly, que era diretor do Departamento de Cultura, me chamou para levar para o Museu da Cidade 121 óleos do Lucílio de Albuquerque, da mulher Georgina de Albuquerque, que estavam no porão do Palácio Guanabara, a sede do governo lá do Rio de Janeiro. Aí eu fui lá com ele, com o professor Celso Kelly, visitamos o porão e eu vi que não tinha a menor condição daqueles... Não dava no museu da cidade. Ficaram lá no porão. Quando acabou o governo Chagas Freitas, a mulher dele, que era uma mulher ligada às artes, dona Zoé Chagas Freitas, tinha fundado a Escolinha de Arte do Brasil, foi lá no museu. Me pediu para botar os 120 olhos lá. Dizendo, dona Zoé, não dá. Aqui não tem mais espaço para nada. Ela tinha restaurado todos os museus, todos os quadros, à sua própria custa, e tinha guardado na Casa da Gávea Pequena, que é uma residência do governador, uma residência para férias. E ela dizia, vai mudar o governo? Os olhos estão na minha casa. O que o governo que vai entrar vai dizer? Tem que ir para algum lugar. Eu falei, volta para o porão. Não tinha lugar para botar. Então, quando estávamos organizando aqui o Museu do Estado, eu me lembrei do fato e oficiei pedindo os olhos. Saíram todos do porão e vieram para cá. Então, o museu de que era o Estado
de histórico do Estado do Rio de Janeiro, ficou mais artístico que histórico, porque era muito quadro, né? E de qualidade. E também mudou de nome. O povo não aceitou o negócio de Museu do Estado do Rio de Janeiro, histórico do Rio de Janeiro, e começou a chamá-lo Museu de Ingá. História parecida com o Prado, que também não é Prado. Prado é um lugar, né? Então, ele ficou mais artístico e o povo começou a chamar de Museu de Ingá. Depois das obras de adaptação para o prédio virar um museu, com a necessária circulação e já com uma sala preparada. Eric, por favor. Não, agora para, volta. Volta um. Havia a necessidade de montar ocupar os outros espaços. Então, no andar de baixo, por exemplo, que era uma área grande, nós inauguramos a oficina de gravura. E foi chamada a gravadora Ana Letícia para dirigir essa gravura. Até então, a oficina de gravura conhecida no Brasil inteiro, de excelente qualidade, era do MAN. Mas estavam lá, já havia lá umas pelengas, umas briguinhas, e a oficina de gravura estava ficando abandonada. Então, foi inaugurada aqui, numa área de 200 metros quadrados, em agosto de 1977, com o objetivo de preservar, divulgar e ensinar a arte da gravura. A Ana Letícia mostrou o espaço ao arquiteto Ítalo Campo Fiorito e ele fez o projeto da oficina de gravura. A oficina ficou sendo a maior da América do Sul, ainda é a maior da América do Sul, com prensas, fornos, mesas de trabalho, bancadas, elétrica e manual, local para trabalho de desenho, vernizes, produtos de limpeza, iluminação especial no setor da impressão, além de uma sala exclusiva para o trabalho com os ácidos. Sob a direção da gravadora Ana Letícia, olha lá aí, e funcionando como ateliê livre. Então, artistas novos usavam a oficina e aprenderam muito em contato com os antigos, e aprenderam muito. Ofereceu também cursos de gravura em madeira e gravura em metal, cursos de tintas, vernizes, promoveu esse fértil convívio com os novatos, que acabaram alguns deles até expondo logo depois no Paraná. Ainda havia ali outros artistas famosos na oficina, Newton Cavalcante e a professora Rocine Pérez. Logo depois, no espaço contíguo, também de 200 metros, foi inaugurada a oficina de escultura dirigida pelo escultor Haroldo Barroso. A Ana Letícia, eu vou abrir, ela já passou da tela, mas ela foi muitas vezes diretora daquele museu. Toda vez que o diretor faltava, não vinha, foi embora, tinha que trocar, ela assumia a direção do museu. Por meio desse ateliê livre, a oficina colocou suas instalações à disposição de profissionais de gravura. Tanto o ateliê como os serviços de impressão supriram grave lacuna com relação à gravura no país. E também o de escultura, porque o Barrosinho, como nós chamamos ele, o professor Haroldo Barroso, também trouxe para cá muitos escultores famosos na época. Para comemorar um ano de atividades, a oficina de gravura inaugurou uma exposição composta de 72 trabalhos de 36 artistas, entre docentes, alunos e profissionais do ateliê livre. A de escultura foi inaugurada 2 anos depois. Iniciou logo o concurso de verão, que se estendeu no mês de janeiro, se estendeu no fevereiro até fevereiro. E no mês seguinte, março, começou a funcionar os cursos regulares. Também ministraram oficinas básicas.
a oficina de iniciação do espaço escultórico, visando o desenvolvimento da criatividade. Em terceira dimensão, trabalho de pesquisa da forma, do volume, das texturas, do tato, do relacionamento, dos materiais entre si, instituíram um âmbito exploratório do programa formativo. Na oficina de materiais ferrosos, também coordenada por outro escultor, Jackson Ribeiro, se desenvolveu a aprendizagem do corte e soldagem de materiais industrializados ou não. Na oficina de madeira e alumínio, a cargo do professor Ascânio MMM, foram praticadas diversas técnicas de corte, de montagem e acabamento. As 3 oficinas tiveram apoio e funcionavam com instrutor de ferramentas, um instrutor em ferramentas e técnicas de utilização. Essas 2 oficinas foram muito concorridas, tanto frequentada pelos artistas, pelos profissionais da escultura e da gravura, como também pelos moradores. Estão vendo que o museu, até agora, não tem nada de histórico, né? Estava relegando o seu próprio nome. Ficou mais artístico. Além disso, foi criado no museu o Centro de Pesquisa e Divulgação da História Fluminense. Por favor, Érica. Antes, aí. Fez a sua primeira publicação em 1978, com uma até então inédita biografia do governador Raul Veiga, de autoria do jornalista Emanuel de Bragança. O Emanuel trabalhava com a Vera de Vives no Fluminense, ia sempre lá na fundação, e eu pedi a ele para escrever esse livro. Fiquei muito contente há pouco tempo, que eu não sabia, que ele se dedicou depois a isso, né? E virou um historiador de Niterói e dos governadores. Também foi publicado, escrito pela Vera de Vives, O Homem Fluminense, Eric. Um livro, todos os 2 esgotados. O Homem Fluminense era resultado de pesquisa nos 23 municípios que nós estudamos na época. O acervo do Museu de Ingá abriga mais de 4.000 peças depois toda essa intensa trajetória. Distribuída em diversas coleções, com peças originais que se encontravam lá no Palácio, já citadas aqui, como as doações recebidas pela população, porcelanas, leques, cristais, numismática, documentos, fotografias, esculturas e pinturas da antiga sede do governo fluminense e a coleção do escultor Haroldo Barroso, mais a coleção que veio para cá do Porão dos Olhos de Lucílio de Albuquerque e Georgina de Albuquerque. Posteriormente, recebeu o acervo do governador Hernani do Amaral Peixoto, com itens interventor do Estado do Rio de Janeiro, né? E também recebeu, posteriormente, o acervo do BEG, Banco do Estado da Guanabara, que depois foi Banco do Estado da Guanabara, Banerje, e que hoje não existe. Assim, o Ingá, que hoje se chama Museu Histórico e Artístico do Estado do Rio de Janeiro, compôs as suas salas de exposição. Grande maioria das peças que lá estão foram doadas pelo povo dessa cidade. Ainda assim, mesmo sendo artístico, mais do que histórico, ele também recolheu muitos outros documentos e pode ser pesquisada lá parte grande da história do Estado do Rio de Janeiro antigo e de Niterói. O museu seguiu o seu destino. Progrediu muito, passou a ter o respeito e a admiração do povo daqui, de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro antigo, e juntamente com as projetadas obras do Oscar Niemeyer, é um cartão postal da Irmanada cidade de Niterói. Muito obrigada, desculpem aqui os tropeços, que eu não estou com um olho muito cristão, não.
Muito obrigada. Eu estou... Posso responder se tiver alguma pergunta? Só um breve comentário, e se alguém tiver alguma pergunta. Muito interessante esse fato, né, de que se perdeu um museu de artes e do interior, dessa memória mais crua, né, do homem do interior. Há uma grande confusão na formação de memória em relação a essa fusão, porque, na verdade, eu sempre brinco, né? Fusão com fusão, porque viraram 2 estados em um e muita coisa se perdeu. Inclusive, esse é um outro aspecto que eu acabei não mencionando, né, na minha exposição, mas como quando a gente faz alguma história do Rio de Janeiro, também aqui em Niterói, a gente pode fazer daquilo que a cidade perdeu e muitas vezes não recupera mais. Então, por exemplo, um dos postais mais comuns daquele eixo de religião e ensino era a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que ficava ao lado ficava ali no Saco de São Francisco com a igreja de São Francisco, e foi destruída. E era um pesar muito grande, porque era uma identidade muito forte, né, da cidade. Assim como, né, a imagem de Niterói sem a ponte também, né, tem até uma das imagens aqui é da construção da ponte, uma procissão, aquela imagem lá em cima. Tem uma procissão e no fundo a construção da ponte, que foi um dos marcos também da fusão. Enfim, eu acho que a professora fez uma abordagem importante. Professora, uma ressalva, que eu achei o Nilo Peçanha, quando a senhora mostrou, muito gordo. Eu acho que ele era mais magro. Na verdade, a gente viu. É porque eu acho que houve uma confusão da imagem. Na verdade, aquele ali era o Abdias. Mas isso acontece. Que bom, que bom. Não, isso acontece. Porque eu entendi, porque quando você... Não, eu olhei, mas está muito diferente esse. Enfim... Sim, são os 2 marcos. Vou abrir se alguém tiver algum comentário, né, depois dessa abordagem sobre o museu. O Museu do Ingá, que fica aqui perto, e é uma imagem que... É curioso isso, porque o museu do Estado do Rio de Janeiro ele acaba ficando em Niterói. E o que a gente tem de museu da memória do Rio de Janeiro não é do Estado, é da cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa interessante, como essa divisa ainda entre mundo fluminense e mundo carioca, ela perdura. Alguém tem alguma... Denise, depois o professor. Obrigada, Luiz Ramiro, mais uma vez. Um prazer ouvi-lo aqui hoje de manhã para falar dos cartões postais. Tanta coisa interessante sobre isso, essa imagem recuperada da história de Niterói. E a professora Neuza, parabéns pela excelente exposição. E muito pertinente essa abordagem sobre o nosso museu aqui neste bairro, que nós temos 5 museus aqui nesse bairro, e do bairro do Ingá, e o quanto que o Museu do Ingá, como bem disse o Luiz, recupera a história fluminense. E como é que os museus do Rio permanecem sendo do Rio de Janeiro, no máximo históricos nacionais. Então, o Rio continua tendo essa característica, um DNA de capital federal, tá? Mesmo com esse apagamento, mesmo não sendo mais, e Niterói permanece com seu DNA de capital fluminense. Assim, é subjetivo, mas é bem essa representatividade desse nosso museu. E aí, Não, aí é que eu vou chegar nessa questão de que, com toda a criação exatamente desse museu como representativa da história fluminense e de Niterói, e também artístico, pelas doações artísticas que vocês fizeram, o museu
começou aqui na cidade a esse movimento de arte. Foi o primeiro museu e eu tenho a grata felicidade de ter participado das oficinas de gravura com a Ana Letícia, e aí é que eu gostaria de colocar o quanto o museu, nesse momento, e o esforço de vocês e o da senhora, né, como a organizadora e criadora de todo esse movimento, colocou o museu exatamente assim, em contraposição ao MAN. Por quê? Porque era o MAN que estava, naquele momento, acontecendo todos os cursos no MAN. E os artistas brasileiros já estávamos em grande profusão artística, e com todo já a Ana Letícia, a Luiz Carvão, tinha um monte de gente que estava trabalhando nos anos 80, bombando. Então, vem o Museu do Ingá para inaugurar em Niterói esse polo artístico que movimentou a cidade e deu visibilidade aos artistas niteroenses. Então, é fantástico, é muito importante a sua realização e a presença do museu vivo, como ele é, para a nossa identidade. Tá? Então, gostaria de parabenizá-la. Bom dia. Parabenizar a professora, que foi muito esclarecedora a exposição, mas eu queria esclarecer uma dúvida que eu tenho, que eu ouvi dizer, e a gente nunca sabe se o que a gente ouve é verdade, de que houve um período em que havia uma especulação imobiliária em transformar aquilo em outra coisa que não um museu, e que chegou a ser feita uma lei, não sei se foi municipal ou se foi estadual, que aquele prédio só poderia abrigar palácio de governo ou museu. Eu não sei se a senhora sabe se isso é verdade ou não. Não sei. E, na época da fusão, era um palácio, era palácio do governo mesmo, não havia nenhuma cogitação para nada. E o decreto da fusão, o decreto de criação do museu, foi consequência da fusão, porque o palácio ficou sem função. Então, era assim antigamente, né? Além de ser deputado, além de serem os deputados que criavam os museus, de acordo com para atender seus próprios eleitores, ou então o governo criava para ocupar um imóvel desocupado. Eu não tenho nenhuma referência de que houvesse esse leilão, não. Nenhuma. Agora, o museu realmente foi criado para homenagear e dar visibilidade à fusão. Mas o tiro saiu pela culatra. Pronto. Bom dia, eu sou o Marcelo. São duas perguntas. Os móveis de dentro do Palácio do Onílio Peçanha foram para onde? Porque a senhora falou que chegou, só tinha a carta ou foi da fusão, né? E uma proposição: Niterói precisa ter um museu para contar a nossa história. Por exemplo, esses postais aqui estão lindos, esse palco, essa tela está lindo, mas nós precisamos passar isso para o nosso povo, porque quando você conhece a sua cidade, você gosta mais. E Niterói tem uma coisa bacana, que vieram gente após a fusão, os cariocas, o lado de lá começou a descobrir o lado de cá, e vieram muitas pessoas para cá. Então, fica o sugestão para criar um museu da história de Niterói. Boa. Obrigado. Obrigada a você, porque o Rio de Janeiro tem, todas as cidades têm, Salvador tem, Belo Horizonte tem a história da cidade, o Museu Histórico da cidade, né? Então, era fundamental ter aqui também o Museu Histórico só da cidade de Niterói. Mas, por enquanto, o Ingá, acho que supra um pouco essa parte. Professor, e a primeira pergunta dos móveis que ele perguntou? Perdão. Os móveis... O Érico, vê se não tem um slide aí, por favor, me faz esse obséquio, da sala principal do museu. Não sei se está aí. Que eu mostro os móveis que lá estavam e que constituíram o salão principal. Mas eles ficaram lá? Não tem não, né? Ficaram.
É aquele salão principal. Os móveis são poltronas, uma escrivaninha, uma mesa. Nós apenas forramos de brocado branco, que era a cor usada na época daquele... na idade, de acordo com o móvel. Né? E colocamos quadros. Né? Mas a sala foi constituída... O salão principal era o que tinha o museu. É o salão principal do museu, era o que tinha no Palácio. É o salão principal do museu hoje. Não tinha mais nada além dos retratos. E os banheiros, né, que era uma obra-prima. Aquilo, maravilhosos, maravilhosos mesmo. Duas pontuações. Uma em relação ao Museu da Cidade. Niterói já teve o Museu da Cidade, que foi criado em 1977 pela professora Lecir Lessa, que era presidente do Instituto Niteroiense de Desenvolvimento Cultural, que hoje é a Fundação de Arte de Niterói. Esse museu funcionava onde hoje, na antiga Câmara Municipal, lá no Largo São João, onde hoje é a Secretaria do Estado. Ele existiu como Museu da Cidade até mais ou menos 1982. Por que acabou? Isso a senhora tem que perguntar para Valdenir de Bragança, que também tentou, em 1983, transformar o Museu do Ingá no Palácio do Governo Municipal. E não conseguiu, enfim. Chegou a criar a ser aprovada uma lei na Câmara Municipal para que o museu, enfim, o Palácio do Ingá, se tornasse a sede do governo municipal. Agora, o Museu da Cidade é uma necessidade urgente. Mais alguma pergunta, colocação? Sim, mais. Bom dia, eu me chamo Elisa. Eu participei no Museu do Ingá, tanto da oficina de gravura, porque eu sou formada em gravura pela FRJ, então eu me utilizei da aparelhagem do pessoal durante alguns anos, né? E foi muito importante. Teve um grupo bom que participou de várias exposições, o museu abriu para exposições. Eu participei de grupo vocal, eu já vi também eventos culturais, então o museu não é só museu, ele agrega as pessoas com os eventos. Isso teve durante algum tempo. E, ano passado, um grupo de gravadores resolveu fazer uma atividade nos jardins do museu, então voltou a cativar o público com gravuras artesanais. Então, criando essa curiosidade para que as pessoas conhecessem, porque fica sem oficina, é um espaço fechado, que tem aquelas pessoas que já trabalham com isso, e eles desenvolveram, ano passado, a proposta para divulgar durante um mês propostas com várias coisas com reciclagem. Então, não é só a madeira, o metal, vários tipos de materiais que ficam acessíveis para qualquer pessoa. Então, as pessoas ficavam encantadas, era um público enorme. Chegava a ter assim, umas 30 pessoas durante o dia, crianças, os pais juntos, e acho importante o museu não ser só o interior, mas em volta também. Não, então, mas museu não é só isso, não é só interior, não. Não, eu sei, mas o museu, quando a gente fala, vamos ao museu, a pessoa entra no espaço, né? Museu lá da Quinta da Boa Vista, eu lembro quando era criança que eu ia, que era interessante, infelizmente teve um incêndio, mas enfim. E aí, essa oportunidade de levar a arte para fora também é interessante, porque o museu é um entorno também, é tudo. Então, é interessante, e o museu está cumprindo essa função. Eu fiquei muito feliz. Eu também. Obrigada pela pergunta. Obrigado. Bom, professora Neuza Fernandes, uma referência na museologia brasileira. Muito obrigado. Foi uma honra tê-la conosco. Foi um prazer contatar, e tantas notícias boas, né? Saber que as coisas não se perderam no caminho, geralmente se perdem, né? O processo histórico do museu está funcionando. Muito obrigada a todos e muitas felicidades para os niteroienses e para o museu. Obrigado, professora. Nós vamos continuar. Obrigado. Se puder, nós vamos continuar à tarde, então 13h30 tem uma mesa
A mesa começa às 13h30, justamente está ali a programação, né, para todos acompanharem, com a Jusceli Santos da Silva, a Irma Lasmar Cirieiro, a Renata Aimoré Gama, e a moderação e comentários do David Antunes da Silva Pacheco, mesa sobre memória e destino. Depois, em seguida, declamações, né, a gente está num lugar de tradição portuguesa, o Tony Correia, que é um ator luso-brasileiro, radicado no Rio de Janeiro, vai fazer declamações sobre, na verdade, em homenagem a Luiz de Camões. Em seguida, uma conferência com o Roberto César Medeiros Ferreira sobre Treme Terra. E, em seguida, a gente encerra com a mesa de encerramento. Eu lembro que essas canecas aqui estão sendo vendidas ali na frente, também tem bolsas. É uma memória que fica também deste evento. E seguimos até a tarde. Obrigado.